Gases e termodinâmica, moçada, é o assunto que nós vamos ver agora. O estudo dos gases e introdução à termodinâmica vai ser o que a gente vai começar a ver. Começaremos a falar logo sobre a equação geral dos gases. O que é a equação geral dos gases? Um gás pode passar por três tipos de variáveis de estado quando seu volume, quanto à temperatura e quanto à pressão, que são as transformações isobáricas, isovolumétricas e isotérmicas. Isobárica, mesma pressão; isovolumétrica, mesmo volume; e isotérmica, mesma temperatura. Vamos aqui entender o que seria um gás ideal. Um gás ideal é aquele que as colisões entre as partículas são perfeitamente elásticas. Mas o que é uma colisão perfeitamente elástica? Vamos entrar lá, lembrar de colisões lá, quantidade de movimento, impulso, logo em seguida vem quem? Vem colisões. Nas colisões, ela pode ser classificada, por exemplo, em colisões perfeitamente elásticas. E nessas colisões perfeitamente elásticas nós temos a conservação da quantidade de movimento e a conservação de energia. Então, um gás ideal é aquele que há conservação de energia, moçada, né? Então, conservação de energia. Começaremos agora a falar sobre a transformação isotérmica, dando continuidade à transformação isotérmica. Mesma temperatura, percebemos aí que a equação geral era PV sobre T, mas como a temperatura é igual, a gente simplifica, né? Então fica P1V1 igual P2V2. Esse gráficozinho isotérmicozinho, nós temos aí esse gráfico que o volume está aumentando, né? Nós temos aí uma expansão isobárica. Poderíamos ter também, lá na animação a gente consegue perceber, tanto uma expansão quanto uma compressão isobárica, né? E a característica da transformação isotérmica é justamente essa curvazinha aí. Essa curvazinha nos caracteriza aí uma transformação isotérmica. Fazendo analogia lá com termodinâmica, a gente consegue perceber o seguinte, se a transformação é isotérmica, a gente relaciona o seguinte, se a temperatura é igual, então não vai acontecer variação de energia. A variação de energia vai ser igual a zero. Se a transformação é isotérmica, se a temperatura não mudou, o grau de agitação dessas moléculas vai ser igual a zero. Então, se a transformação é isotérmica, a variação da energia é igual a zero. Como a equação geral da termodinâmica é ΔU igual a quantidade de calor menos o trabalho, como ΔU é igual a zero, ficaríamos com quantidade de calor igual a trabalho, na transformação isotérmica, né? Porque a variação de energia será igual a zero. E nesse gráfico aí serve também lá para gases, nós conseguimos perceber várias linhas tracejadas. Então nós temos várias isotérmicas aí, várias isotérmicas. Nessa em especial nós temos uma compressão, o volume está diminuindo, mas se você contar de baixo para cima, nós teremos aí isotérmicas com temperaturas diferentes. Quanto mais próximo do eixo 00, menor é a temperatura dessa isotérmica. À medida que você vai afastando do eixo, maior vai ser a isotérmica, perfeito? Maior será a isotérmica. Vamos lá, vamos agora para a isobárica. Bária é pressão, bária é unidade de pressão. Então nós vamos ter aí na animação, fica bem claro que a pressão não muda e a temperatura e o volume está variando, né? Temperatura e volume variando. Nessa transformação isobárica, nós temos uma expansão, volume aumentando, a transformação isobárica. E na equação dos gases aí nós conseguimos perceber que a pressão não está presente, porque a pressão é igual, a gente simplifica, ficando só volume 1 sobre temperatura 1 igual a volume 2 sobre temperatura 2. Então, volume 1 sobre T1, volume 2 sobre T2. Já jogando aqui para a termodinâmica, a gente consegue perceber o seguinte, transformação isobárica seria o seguinte, moçada, olha a equação aí, olha a equação da primeira lei da termodinâmica, ΔU igual a quantidade de calor menos trabalho,
ou quantidade de calor igual a trabalho mais ΔU, que é a mesma coisa. Nesse gráfico, a gente consegue perceber várias isotérmicas, é bom estar atento. O professor não está falando de transformação isobárica, como é que tem isotérmica? Sempre tem isotérmica. E a gente consegue perceber que está saindo de A para B. A isoterma A está mais próximo do eixo 00. A isotérmica B está mais afastada, logo a temperatura de A é maior do que a temperatura de B. Então, nessa expansão isobárica, a temperatura aumentou. Então, tem variação da energia, porque tem variação da temperatura. Professor, e vai ter mais o que? Vamos ter aí quantidade de calor e tem trabalho também. O trabalho é determinado pela área do gráfico. Trabalho é determinado pela área do gráfico de AB ali, ó. Então, um retângulozinho vai determinar o trabalhozinho. Então, devido à primeira lei, nós teremos quantidade de calor igual a trabalho mais ΔU. Essa é a transformação isobárica. Voltando lá para sempre fazer a conexão com gases, que é importantíssimo a gente fazer essa compreensão, porque as coisas não acontecem sozinho, acontecem misturado. Vamos agora para a transformação isovolumétrica. Mesmo volume, na animação nós conseguimos perceber que o volume não sai do lugar, o volume está parado, mas a temperatura e a pressão estão se alternando, variando, né? Então, na transformação nós temos um gráfico, que é paralelo ao eixo Y, e a pressão está aumentando, mas todavia, entretanto, o volume não está. Nesse caso aí, a temperatura também vai estar aumentando, viu, gente? Mas vamos ver isso lá em termodinâmica. Como a transformação é isovolumétrica, o volume não vai ser presente na fórmula, porque volume de um lado é igual ao volume do outro, simplifica. P1, pressão 1 sobre temperatura 1, é igual a pressão 2 sobre temperatura 2. Pressão inicial sobre temperatura inicial vai ser igual a pressão final sobre a temperatura final. Já aqui em termodinâmica, né, nós vamos ver o seguinte, ó. Temos lá a temperatura aumentando, saindo de 1 para 2, a temperatura aumentou, então tem variação de temperatura. Logo, se tem variação de temperatura, vamos ter presente variação de energia. Mas não vai gerar um gráfico para... Esse gráfico não tem área. Essa reta de 1, 2 não tem área. Se não tem área, não vai ter trabalho. Porque o trabalho é determinado pela área da figura. Logo, não tem trabalho. Então, o trabalho é igual a zero. Se o trabalho é igual a zero, a variação da energia vai ser totalmente igual à quantidade de calor. Então, ΔU igual a Q, ΔU igual a Q, porque a variação do volume é igual a zero. Perfeito, gente? Perfeito? Então, nós temos aí a temperatura aumentando nessa situação de 1 para 2. Temperatura aumentou, né? E o trabalho é igual a zero. Se fosse de 2 para 1, a temperatura iria diminuir. Vamos lá. Trabalho em transformações gasosas. Só para recapitular, na transformação isobárica, vamos ter, ó, trabalho igual a pressão vezes variação do volume. Pressão porque é a área do gráfico, é um lado vezes o outro, então vai dar pressão vezes variação do volume. Na transformação isovolumétrica, mesmo volume, o trabalho é nulo, zero. Então, ó, na transformação isovolumétrica, o trabalho é nulo, né? Nulo. Então, nesse gráfico aí, nós temos essa curva determinando aí, né, uma transformação, no caso, né, isotérmica, e temos também uma areazinha depois da transformação isobárica, né? Vamos lá. Então, ó, nós temos aí, né, volume e pressão. Recapitulando novamente para confirmar o entendimento. Isobárica, pressão vezes variação do volume. Isovolumétrica, trabalho igual a zero, não tem área. Transformação adiabática, vai variar tudo, gente, varia tudo. Varia a pressão, varia a temperatura, varia volume, varia tudo. Na transformação adiabática varia tudo, né? O gráfico dela parece muito com isotérmica, só que ela não é simétrica aos eixos. Se ela não é simétrica, a gente já vai saber de cara que não é uma isotérmica, vai ser uma adiabática, né? Então, na transformação adiabática, ocorre variação
de temperatura, ocorre variação de volume e ocorre variação de pressão. Mas vamos entender uma coisa, na transformação adiabática ela ocorre de maneira muito dinâmica, né? Se a gente pegar um spray aí, por exemplo, temos um sprayzinho aí, quando a gente dá um jato de spray, o jato interno, no vasilhame, melhor dizendo, dentro do vasilhame não vai acontecer a variação de temperatura internamente. Não vai haver troca de calor, na verdade, entre o meio interno e o meio externo. Então, não ocorrerá variação de calor entre o meio interno e o meio externo. Essa é a transformação adiabática, né? E, né, em termodinâmica, vamos ver aqui, né, que o gráfico dela, que é uma curva, mas não é simétrica aos eixos, né? Não é simétrica ao eixo. Se não é simétrica ao eixo, logo teremos aí uma transformação que vai sair de uma isotérmica para outra, vai variar a temperatura, mas a quantidade de calor, o calor não será trocado entre o meio interno e o externo. Não há troca de calor. Se não há troca de calor, olha lá, o processo ocorre tão rapidamente que o sistema não troca calor com o meio exterior. Então a quantidade de calor é igual a zero. Se a quantidade de calor é igual a zero, o trabalho vai ser igual a menos a variação de energia. O trabalho será igual a menos a variação de energia. Ok, galerinha? Ok, galerinha? Então, aqui tem uma animaçãozinha também bacaninha. E na próxima aula nós continuaremos nossos vídeos.